Final do Campeonato Carioca e vimos o Fluminense fazer com o Flamengo o que o Palmeiras fez com o Água Santa, Mansur. Boa noite. Boa noite, Barreto. Boa noite, Grafite. Boa noite a todo mundo que nos assiste. Em termos de placar... Aquele lá é o do primeiro jogo, tá? Aquele é o do 2-0. Isso. E o de hoje é esse aqui, Isso. 4-1 Fluminense. A goleada, tivemos goleada em São Paulo, goleada no Rio. É evidente que você não tem como comparar os contextos, porque o que representa esse resultado que a gente teve no Maracanã foi um baile de futebol, foi um banho de bola. E o placar não é daqueles jogos em que um gol condiciona o jogo e o placar fica dilatado porque o adversário teve precisa... gol em todas as fases do jogo, né? O placar é o retrato exatamente do que se viu nos 90 minutos. Eu vou só repetir uma coisa rápida que eu uma vez comentei, quando o trabalho do Fernando Diniz começou a se destacar no cenário brasileiro por uma boa campanha, ou você prefere que seja... Não, eu só quero dizer que Fernando Diniz que conquista um título, né? Essa era a grande cobrança que se fazia a ele, vai levantar a taça daqui a pouquinho. É isso. Por isso que eu quero repetir esse comentário no contexto de uma conquista de título de primeiro nível. Ele tinha conquistado a Taça Guanabara, que é, no fundo, uma etapa do campeonato, do campeonato Carioca. Agora ele conquista o título do Campeonato Carioca. É considerado importante lembrar que o Fernando Diniz, durante muito tempo, ele não foi sequer levado a sério no contexto do futebol brasileiro. Ele era visto, pela nossa caretice futebolística, como um excêntrico. Alguém que se voltava muito mais para satisfazer as suas preocupações estéticas do que a competir por vitórias. Pelo simples fato de fazer times com menos capacidade técnica, menos orçamento, tentarem jogar futebol a partir da manutenção da bola, da troca de passe, da posse, da ousadia, da ofensividade, porque por vezes a gente continua acreditando que o manejo da bola e o bom futebol com bola, o bom futebol visto dessa forma, porque há várias maneiras de jogar bom futebol, que ele é monopólio exclusivo de quem tem mais dinheiro e os melhores jogadores. E aí alguém poderá argumentar hoje, mas o Fluminense tem o Arias, o Fluminense tem o Ganso, o Fluminense tem o Cano, o Fluminense tem o André. Bom lembrar que se hoje a gente tem a percepção desse elenco do Fluminense como um elenco de jogadores de alto nível, capazes, inclusive, eventualmente, de duelar na parte alta da tabela do Campeonato Brasileiro, isso também tem a ver com uma outra faceta de trabalho de treinador que a gente negligencia muito, minimiza muito ao medir, porque a gente fica olhando o resultado, percentual de vitórias, empates e derrotas, que é a capacidade de desenvolver jogadores. Se hoje a gente olha para o elenco do Fluminense e vê como um elenco de altíssimo nível, também é muito resultado desse trabalho extraordinário que resultou nesse banho de bola contra um adversário totalmente desestruturado hoje no Maracanã. Enquanto esperam a festa do título, os torcedores do Fluminense já começam a enviar os seus memes de chocolate na Páscoa, né? Ainda teve Páscoa, isso, né? Sim. Ainda teve essa coincidência de data, Grafite, para essa vitória espetacular do Fluminense sobre o Flamengo. Boa noite. Boa noite, Marcelo, Mansur, amigas e amigos do Troca de Paz. Não ia faltar esse meme hoje, né? Chocolate na Páscoa, né? Depois dessa vitória do Fluminense, uma vitória imposta, né? Nos 90 minutos, né? Nós até comentávamos nos bastidores que o primeiro jogo o Fluminense também não foi inferior ao Flamengo, não. Foi um jogo um pouco mais equilibrado, né? O Fluminense jogou melhor no começo do jogo, mas hoje, a nível técnico, tático, físico, mental, o Fluminense foi superior demais ao Flamengo. E eu queria destacar 3 jogadores para o restante dessa temporada. Essa semana é especial, começa o Campeonato Brasileiro. Cano, Hulk e Luis Soares aí para o restante da temporada, aí, candidatos a protagonista. Marcelo. E o meu xará fazendo esse golaço aí para abrir os trabalhos depois que o Fluminense já tinha colocado uma bola na trave, né? Coincidentemente, esse gol nasce pelo lado direito, mas o domínio total do Fluminense, né, Mansur? Foi pelo lado esquerdo do ataque dele, direito do Flamengo. Para mim tem uma questão do primeiro tempo, depois a gente pode ver até com os campinhos mais adiante, mas olha onde o Ganso está recebendo essa bola e fazendo o passe para o Cano. O Diniz faz uma mudança hoje estratégica para o jogo que acaba condicionando, para mim, todo o jogo. Ele faz o Ganso começar a partir do lado direito, e da direita ele vinha para dentro, e o Arias, em vez de ser um dos pontas, entre aspas, do sistema do Fluminense, porque os jogadores se movem muito, ele já iniciava pelo centro do campo, como um meia por trás, quase meia por trás do Cano. Detalhe, desculpa, professor, no jogo passado o Ganso não conseguiu definir vir de fora para dentro igual ele fez hoje. Exato. Ele teve muita dificuldade porque ele não teve espaço. Hoje ele teve esse espaço. E com isso, espaço durante 20 minutos, o Vitor Pereira parece ter conseguido ajeitar. Mas hoje não teve solução. Na parada técnica, né? Naquele primeiro jogo. Isso. Mas hoje não. Hoje não teve solução. Vinha o Ganso para dentro, por ali já estava o Arias, atacava o Marcelo pelo centro, Alexander infiltrando. Keno vinha por dentro. Keno, também. por vezes, vindo por dentro, nem sempre ficando pregado na linha lateral, Mas uma como o outro muito ponta. melhor do Keno. Melhor jogo do Keno. E isso sobrecarregava de uma maneira quase insolúvel os dois volantes do Flamengo.
Porque o Flamengo fazia a sua linha de 5, à frente dessa linha de 5 tinha o Thiago Maia e o Gerson, só que o Gabigol e o Everton Cebolinha, que em tese eram os homens pelo lado, com tarefa de retornar, eles eram constantemente atraídos pela saída de bola do Fluminense, com os dois volantes do Flamengo absolutamente envolvidos, e o Fluminense construía demais pelo centro do campo. Tudo acontecia dentro do bloco defensivo do Flamengo, porque o Fluminense sobrecarregava demais. E a partir daí construiu a sua vantagem no primeiro tempo. No segundo tempo, o Vitor Pereira tenta fazer uma mudança, né? Ele volta com uma linha de 4. O Matheus França, quase um 4-3-3, com o Gerson e o Everton Ribeiro como meias. O Everton Ribeiro entra no time, sai o Gabigol. O Matheus França vai partindo do lado direito, Cebolinha pelo lado esquerdo. O Fluminense permite, em dado momento, que o jogo fique muito de idas e vindas. E o jogo de idas e vindas sobrecarregava um pouquinho o lado esquerdo do Fluminense, que tinha o Felipe Melo. E o Marcelo não era tão confortável, mas ainda assim a diferença de competitividade e até de qualidade técnica no jogo se impunha de tal maneira que o Fluminense chega ao terceiro gol, chega ao quarto gol. Tem o lance do terceiro gol, o Flamengo está defendendo com 6 jogadores, um time absolutamente partido. Por vezes partir o jogo e deixar o meio-campo esvaziado nem é ruim para quem tem muita qualidade técnica, porque você gera espaço e a qualidade técnica pode se impor. Mas no caso de hoje, o Flamengo era absolutamente anticompetitivo o tempo todo. E nos melhores momentos, vimos poucas chegadas do Flamengo ao ataque, com perigo, né? Primeiro tempo, quase nenhuma. Primeiro tempo não existiu. O segundo tempo, Gol depois do da Ayrton entrada Lucas, do né? Matheus França, que o Vitor Pereira coloca ele para jogar na direita, justamente em cima do Felipe Melo, que ele começa a levar vantagem, até os 2-0, né? 2-0. A partir do 3-0, o Felipe Melo sai, entra no zagueiro, né? O zagueiro Vitor Mendes, que é um zagueiro de origem, e dá uma organizada ali taticamente na equipe do Fluminense. Mas como o Mansur falou, o Fluminense, mesmo com placar de 3-0, 4-0, deixou o jogo muito aberto. Poderia ter se postado um pouco mais ou ser mais incisivo para fazer o 5º ou 6º gol. Ficou uma trocação ali que para ele, no fim do jogo, deu resultado, porque venceu, foi campeão, mas que dentro do decorrer do jogo ali levou uma certa ansiedade. Até no gol do Ayrton, agora no final do jogo, gerou uma apreensão nos jogadores e no Maracanã, mas aí já estava no final do jogo. E tem uma curiosidade, né? Primeiro assim, como o Ganso era o jogador que partia abaixo pelo lado direito, e não é um jogador forte de recomposição, havia até um caminho para o Flamengo construir com o Ayrton Lucas, quando o Flamengo recuperasse a bola, com o Ayrton partindo, ficando praticamente no 1 contra o Guga. O Cebolinha, eventualmente, se posicionando um pouco mais pelo lado esquerdo, o Flamengo até teria um caminho para gerar uma superioridade ali. Porque tinha o Everton ali, né? O Everton, o Gerson caía por ali também. Só que o Flamengo, primeiro pelo ótimo trabalho de pressão do Fluminense, porque o Fluminense, além de sobrecarregar o meio, conseguia sufocar a saída do Flamengo de uma maneira muito organizada, e, aliás, melhor organizada até do que no jogo de ida. O Fluminense entrou muito estruturado. Por falar em melhor organizado do que no jogo de ida, não deu a sensação de que o Vitor Pereira quis apresentar a mesma proposta do sábado passado? Mas ela fazia pouco sentido. Enquanto o Fernando Diniz parece ter corrigido algumas coisas que não deram certo. Ele tinha vantagem, né? Poderia até dar essa impressão porque ele tinha vantagem. Ele tinha 2-0 a seu favor. Ele poderia esperar o Fluminense sair, só que hoje ele não conseguiu ter essa conexão, essa transição ofensiva. Não existiu no Flamengo. Gerson não conseguiu jogar, o Thiago não conseguiu jogar, não tinha essa ligação. E ele tinha o Gabigol que voltava para fazer esse meia, aliás, o Everton a única mais mudança aberto. No time, né? Então, isso. Gabigol no lugar do Matheus França. Não tinha ligação. E fazia pouco sentido essa mudança. Porque o Gabigol entra justamente para executar a função que ele, em tese, na sua entrevista há uma semana, disse que era a função em que ele não se sentia confortável. E mais, se a proposta era para um jogo de transições, você exigir dos jogadores pelo lado uma recomposição pelo centro do campo, para ajudar os dois volantes, e jogadores que saíssem em velocidade atacando o espaço, você, em tese, tinha muito menos condição de executar isso, e o Matheus França, dessa função, bem ou mal, se era essa a proposta de jogo, ele não tinha feito os primeiros 90 minutos da final tão mal. Então, em tese, não era tão compreensível assim a mudança. Agora, o fato é que o Flamengo em nenhum momento teve, especialmente no primeiro tempo, o Flamengo não conseguia ter minimamente estruturado uma saída de bola. Era bola longa, buscando o Pedro, para tentar uma disputa de primeira bola. Para ganhar a segunda, para ir tentar fazer a transição. E nisso, o Felipe Melo fez uma grande partida, jogou muita bola o Felipe como zagueiro hoje, me surpreendeu não, o Felipe já havia jogado de alguns jogos já
como zagueiro. Mas hoje ele jogou muito bem como zagueiro e anulou totalmente o Pedro e o Gabigol no primeiro tempo. E uma coisa que chama muita atenção,